Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar de todos os brasileiros, aqueles que estão nos estados do Brasil procurando bons programas, para mostrar o que é o poder público, privado, sindical, acadêmico, cultural para os brasileiros, através das figuras dos seus detentores, dos detentores do poder. Hoje eu tenho um grande privilégio de ter como convidada uma jovem deputada, foi colega inclusive do meu quinto filho no Colégio São Luís, e uma idealista que tenho acompanhado a carreira e que representa o que há de melhor hoje na política brasileira. É a deputada Adriana Miguel Ventura, do Partido Novo. E hoje nós vamos falar sobre o que deve ser a política no Brasil. Razão pela qual é com grande alegria que eu apresento aos senhores a nossa deputada e já começo, prezada doutora Adriana, com a pergunta: o que a levou a querer entrar na carreira política quando nós sabemos que há uma rejeição muito grande às pessoas que já têm uma atividade normal entrar na política sob a alegação de que a política não funciona, que as pessoas não são tão dignas, tão honestas. É só que eu conheço o perfil, a sua personalidade, a sua moral, a sua ética, resolveu entrar na política. Conte aos telespectadores. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para mim, assim. Eu entrei na política como uma cidadã indignada. Então, a indignação me fez levar. Eu nunca pensei em entrar para a política. Então, eu sou professora universitária. Você falou, eu estudei no São Luís. Professora, empreendedora, e a gente contribui para a sociedade da maneira que a gente acha que a gente deve e pode. Só que a coisa começou a tomar uma proporção e eu comecei a ficar indignada com tudo que eu via acontecer. Com os escândalos de corrupção, com aquela coisa de usar mal o dinheiro público. E eu comecei a falar, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E justamente desse fazer alguma coisa, a gente só consegue fazer alguma coisa, querendo ou não, de maior peso pela política, né, por meio da política. E foi assim que eu falei, não, eu vou conhecer um partido, mas qual partido? Daí eu conheci umas pessoas do Partido Novo que eu me identifiquei pelos valores, pela questão do respeito ao uso de dinheiro público, se recusar a usar dinheiro público para campanhas e tudo mais. E eu encontrei pessoas que nem eu, profissionais do mercado todo, que estavam lá voluntariamente fazendo aquilo. E eu comecei a ajudar o partido. Comecei ajudando. Eu tenho um espaço multicultural em Perdizes, né, que eu trabalho com arte, além do quê. E eu falei, vou organizar reuniões. Eu comecei a chamar as pessoas para as reuniões, organizava os eventos e começou a chegar gente, foi muito bacana. E eu acabei entrando para a política como, assim, me tornei candidata e virei deputada, que foi uma surpresa, mas porque a gente precisava de candidatas mulheres, é outro problema, né? Que as pessoas falam, e eu entrei para ajudar o partido, porque eu estava buscando candidatas mulheres, liguei para todas as amigas do São Luís, todas as que estudaram, vem participar da política, você tem filho, você precisa fazer alguma coisa, a gente tem que batalhar pelo futuro das próximas gerações. E no final acabei entrando e minha campanha cresceu e foi muito bacana, eu virei deputada federal. Aliás, é interessante, senhores telespectadores, nós já tivemos nesse programa o presidente do Partido Novo. E a criação do Partido Novo foi muito interessante, porque o Amoedo, que é uma belíssima cabeça, lançou essa ideia. Partido político e candidatos a qualquer posto no Brasil não tem que ser financiado por dinheiro do contribuinte. O dinheiro do contribuinte é fazer obras públicas, prestar serviços públicos, não é para alavancar carreiras políticas. E uma das grandes metas do Partido Novo, quando o Amoedo me contou, eu falo Amoedo que é um bom amigo, Claro. ela disse, nós não vamos pedir. Mas, naquela criação do partido, havia necessidade da concordância do nosso Superior Eleitoral. Eu vou contar isso porque me parece muito interessante. Eles estavam há uma semana para poder concorrer nas eleições municipais sem que o partido tivesse sido aprovado no TSE. E havia notícias nos jornais que não iriam aprovar mais nenhum partido.
Mas o relator do processo dele foi um grande advogado do Banco do Brasil, e nós tivemos muitas palestras juntos quando era advogado, e depois mesmo, quando ele se tornou ministro do Superior Tribunal de Justiça, tenho uma grande admiração por ele, é um cidadão de muita ética e de muita luta pelos valores, que era o atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, Noronha, ministro Noronha. Eu disse, eu vou ligar para ele. Liguei na frente do Amoedo. Disse, nós nos tratamos por você. Disse, Noronha, me impressiona a proposta, é a primeira vez que eu vejo um partido que é criado procurando não ter apoio de dinheiro público, defendendo a tese. Quer dizer, é uma tese absolutamente nova. E eu tenho a impressão que isso tem que ser aprovado. Essa ideia de que não vai aprovar nenhum partido, ele disse, eu vou estudar o caso, e esse depoimento é importante. Eu fiz política até 1965, não faço mais, sou apenas um modesto advogado provinciano, um esforçado professor universitário, mas me interesso por uma análise política. Não, eu vou estudar. E na terça-feira, era terça ou quarta-feira, era a última ou a penúltima sessão do tribunal, havia 2 sessões naquela semana, ele aprovou o Partido Novo. Então eu tenho a impressão que, apesar de não ser do Partido Novo, de não ser nenhum partido, mas ter uma grande admiração pelos candidatos do Partido Novo, foi uma das grandes vitórias da política e da justiça no Brasil, a criação do Partido Novo, porque defende teses de renovação da mentalidade política no Brasil. E é isso que me tem a impressão que todos os brasileiros têm que pensar. O Brasil é um país com uma condição notável de crescimento. Eu tenho a impressão que nenhum país no mundo tem condições climáticas de terra, de a possibilidade de agricultura, de biodiversidade, etc., e a potencialidade com uma população adequada para a nossa extensão territorial. Nós precisamos de uma renovação. Eu fico contentíssimo que colega do meu filho, esta batalhadora que é a doutora Adriana, tenha conseguido se eleger como deputada federal e está fazendo um bom trabalho. E é isso que eu queria contar também com o meu depoimento pessoal a favor do Partido Novo. Agora, Adriana, eu queria fazer uma pergunta a você. Dentro da Câmara, qual é a sua experiência? No sentido de que havia essa rejeição e você sentia a sua revolta pessoal mesmo, e que teria que mudar. E parece que você sentiu um ambiente um pouco diferente do que você via fora da política. Pois é. Então, fora da política, você olha para as coisas acontecendo lá, você fala, gente, só tem ladrão, só tem corrupto, só tem bandido ali. E a gente fala, vamos lá fazer alguma coisa. E quando você chega lá, você encontra muitas pessoas boas, muitas pessoas idealistas, né? Umas que foram agora, outras que já estão lá no seu 2º, 3º, 4º mandato, sabe, de vários partidos. E a gente percebe que os bons começam a se unir. Então é um fenômeno muito engraçado, porque um começa a ajudar o outro. Olha, eu penso diferente de você, mas eu sei que você está pensando no bem do país. Então isso é muito bacana. E também a gente percebe que o que move aquilo ali é justamente essa... Ninguém vai pensar igual a você, né? Mas o fato de você dar ao outro espaço para conversar, espaço para mostrar a sua ideia, isso é democracia. Não é fácil fazer isso, mas é necessário. E a gente percebe também que ali, o que a gente chama de nova política, né? Porque a nova política, é justamente essa coisa de pensar diferente, de olhar diferente. E lá nós temos muitos políticos que já estavam lá, que são da nova política também. E tem os novos que entraram que não são da nova política. Então é muito mais uma postura de como faremos, como achamos um denominador comum, o que a gente tem que pensar em pautas para o Brasil, para melhorar a vida da nossa população. E, infelizmente, não é todo mundo que tem essa visão. Tem pessoas lá, eu brinco que lá é o reino da umbigolândia. O pessoal vai lá, olha para umbigo, para umbigo, para umbigo e não sai do umbigo. Isso é revolta. E o Novo tem umas bandeiras muito fortes, né, doutor Ives, assim, a questão de não uso de dinheiro público e tal. Então, muitas vezes, a gente é rechaçado. Porque fala assim, como assim? Né? Vocês são o partido dos banqueiros. Eu não recebi um centavo de nenhum banqueiro. Mas assim,
há uma resistência dos partidos. E tem partidos que defendem financiamento público, que a gente respeita, mas qual é a forma desse financiamento público? Porque hoje o que a gente vê é que os partidos recebem milhões e milhões e milhões, não prestam conta, os critérios de distribuição não são claros, não tem transparência, e a gente vê muitos escândalos. Você vê agora, é escândalo com helicóptero, com hidromassagem, tem umas coisas que são absurdas que o contribuinte não tem que tolerar. Agora, é exatamente, nós estamos terminando esse bloco, mas é exatamente isso que me encantou na mensagem. Porque nós vamos falar isso no segundo bloco. Eu, desde os tempos acadêmicos, sou parlamentarista e presidi o único partido parlamentarista do Brasil na cidade de São Paulo, na época da Revolução de 1962 a 64, em função de umas brigas com a televisão. Começavam os horários gratuitos, eu terminei presidindo um colégio dos presidentes dos diretórios metropolitanos dos outros 12 partidos em São Paulo, para termos o horário gratuito sendo apresentado no horário que nós queríamos, 8, 9 horas, e não como eles ficavam querendo colocar, meia-noite, 1 hora, que ninguém assistia. Então, essa mensagem de renovação, de um parlamento capaz de atuar, a mim me impressiona muito. Mas nós vamos conversar sobre isso no segundo bloco. Ah, bom.